Salve paroquiano, vamos para a parte 2 do React. React é comentário, nem é exatamente um React, apesar de que esse sim eu não vi absolutamente nada do vídeo. Tô vendo aqui a primeira vez com vocês, comentei no vídeo passado que eu deixei, tô há dias querendo ver esse vídeo, eu deixei para ver direto com vocês. Então, segunda parte do React é Não Existe Católico Sem Paróquia, do professor Ariel Lazari com o Frei Diego. Primeira parte, como eu quis fazer, reagir e comentar a live inteira, que tem 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, eu resolvi fazer a primeira parte, né, os primeiros 30 minutos, depois a segunda parte, os últimos 30 minutos. Estou vendo ele em 2 vezes, para vocês não ficarem tanto tempo aqui. E antes da gente voltar aqui nos 33 minutos cravados da live, eu lembro de curtirem, compartilharem, seguirem, né, se inscreverem no canal, seguirem no Insta, no TikTok, para a gente poder é, crescer essa comunidade, aumentar essa comunidade de católicos que acreditam que é importante também estudar a vida paroquial e pensar sobre a vida paroquial e pensar em pastoral e tal. Então, conto com vocês aí para a gente dar continuidade nesse trabalho. Vamos finalmente então ao vídeo. Aqui no minuto exato que eu parei, 33 minutos. Acho que não aparece aí o tempo, mas 33 minutos da live, que tem no total 1:07. A gente pulou o iniciozinho ali da live no vídeo passado, na parte 1, onde o Ariel perguntou um pouco pro Frei sobre o carisma da congregação dele, que, como eu citei, para mim é uma coisa muito legal, muito relevante, mas como não era o tema, né, não é o tema que a gente trata aqui exatamente no DPA, eu tomei a liberdade de pular o iniciozinho pra gente, né, como é um conteúdo mais longo, pra gente poder ir direto ao ponto. Vamos seguir aqui então dos 33 minutos. Também a gente não precisa se limitar só no domingo, né? Tem esse detalhe. E eles ocupam o mínimo. Tem que casar com o horário, né? Eu ia perguntar outra coisa pro senhor aqui. E a catedral? Porque eu já ouvi falar que a catedral, ela é como que a paróquia de toda a diocese, né? É tipo a igreja central da diocese. A gente também é importante a gente, de alguma forma, se envolver nas atividades da catedral, assim, o que que o senhor acha? A catedral, ela é uma igreja mãe da diocese, ela é a cátedra do bispo. E por ser do bispo, ela é de toda a diocese. Isso é fato. Né? Então, algumas cerimônias durante o ano são feitas na catedral justamente para que o povo possa ir até lá, que o povo possa escutar a voz do bispo. Né? A realidade é que, por ser bem sincero, em Santo Amaro, a nossa catedral é pequena pelo porte da diocese. Que a nossa diocese um dia foi pequena, mas hoje ela É. tem mais de 2 milhões de habitantes. Então a nossa catedral é linda, mas infelizmente ela é pequena, até para o bispo conseguir reunir o povo, né, num tempo importante. Olha que curiosidade, um bom ponto. É, perdão. Mas a catedral, ela é a paróquia, por natureza, é a paróquia da diocese, né? A catedral é de lá que emana a pastoralidade, né? O pastor daquela diocese está naquela cátedra, porque a catedral é a igreja do bispo. Obviamente, as catedrais têm párocos, que são os padres que de fato administram ali, mas a catedral é a cátedra do bispo, é o assento do bispo, é de onde o bispo ensina, né? A cátedra vem disso, inclusive na universidade tem o lugar dos professores, né? O professor ele está ocupando a cátedra, né? Que é o lugar próprio de quem ensina. Então a catedral, no final, a catedral é como se fosse uma matriz e as paróquias são as suas comunidades, entre aspas, assim, porque elas existem para desdobrar o serviço que já não é mais viável fisicamente existir apenas na catedral, né? Teoricamente, não teoricamente, mas na verdade, originalmente, as dioceses elas eram a catedral, né? A cátedra daquele bispo. Então, assim como foram surgindo os presbíteros, logo já nos primeiríssimos séculos, para fazer as vezes do bispo, para pregar e pastorear com a autoridade dele, né, foram surgindo as paróquias nessa mesma época e nesse mesmo sentido de, já que existem aqueles que fazem as vezes do bispo, eles precisam ter as suas sedes próprias que fazem as vezes da cátedra do bispo. Então, de certa forma, faz muito sentido isso. E a gente sabe que em muitas dioceses, talvez isso não seja igual para todas, mas a missa dos olhos do Crisma, aqui, por exemplo, na Arquidiocese de Porto Alegre, acontece na catedral.
o povo todo é convidado aí. Corpus Christi, apesar de muitas paróquias terem as suas missas de Corpus Christi, existe a procissão de Corpus Christi. Aqui, estou dando exemplo daqui, pode ser que em algumas dioceses isso aconteça igual, aconteça diferente. Mas aqui existe a procissão de Corpus Christi, que culmina com uma missa na catedral. Então, sim, a catedral ela é a paróquia por excelência, digamos. Ela é a nossa comunidade por excelência porque nós estamos sediados na igreja local que é essa diocese. Então, isso faz muito sentido e nos ajuda a entender essa dinâmica de por que eu preciso ter uma paróquia e tudo mais. Justamente quando a gente entende que a catedral também é, de certa forma, a nossa paróquia. Obviamente, hoje para esses momentos mais pontuais, né? Da igreja e conseguir celebrar para o povo. Então acaba que tem essa dificuldade, né? Mas é Entendi. interessante as pessoas saberem que as catedrais das dioceses são referências para missa, para confissão, tem sempre padre confessando, isso é muito importante. E aí, a paróquia aqui, ela é a paróquia Carla Cutis. O senhor sabe se o Carla Cutis é famoso pelo site, né, com os milagres eucarísticos. Mas o senhor sabe se ele tinha atividade paroquial? O senhor já, talvez, por acaso, já ouviu alguma coisa, já leu alguma coisa sobre isso? Sim, sim, o Beato Carla Putz, ele ia, né, como Em ele ia Milão. da paróquia, ali com a família dele, ele até era um grande incentivador, podemos dizer assim, da vida, da missa, né, porque ele não ficava sem missa, ele queria ir sempre na missa. Então, aonde ele chegava, ele queria saber qual era a sua igreja, né? Seja lá em Milão, seja ali em Assis, ele frequentava. Seja em Milão ou onde, como Ele estou tem, Não, então, o Beato Carla Putz tem dá essa importância mesmo à sua igreja. Ele vai, ele quer participar da missa. Entendi. O senhor disse que era em Milão ou outro lugar? Eu não consegui ouvir aqui qual. Assis, depois ele quis ir para certo. Assis também. Hoje a família dele mora em Assis, tem casa ali em Assis. Ah, que curioso isso, né, Frei? Até a família do santo tá lá ainda, né, viva aí. Sim. E quem dá os mais belos ensinamentos é a própria mãe, né? Sobre... É verdade. Uma coisa O muito que, linda. que o senhor acha, assim, que é o ensinamento do Carla Cutis que mais importante, assim, pra gente difundir? Olha, na verdade, alguns ensinamentos para mim são muito importantes. Todo mundo pega ele pelo lado da Eucaristia, porque ele falou muito da Eucaristia e criou o site eucarístico. Então é óbvio que ele tem uma devoção à Eucaristia que é muito grande. Sim. Mas, para mim, a vida do Beato Carla Cutis tem um ponto mais importante, né? Que é Deus em primeiro lugar. Sabe? Tem uma frase dele, tava fazendo uma camiseta agora, essa semana, inclusive, que é uma frase muito impactante. É não eu, mas Deus. Assim, é simples, não io, mas Dio. Mas para mim é uma, de certa forma, uma releitura do que Cristo cresça e eu diminua, né? Não eu, mas Deus. Isso vale, obviamente, para nossa vida toda, mas um posicionamento, uma máxima muito importante pra gente, para relembrar sempre quando a gente tá fazendo um serviço pastoral, uma vida paroquial. Aquilo ali não é para mérito meu, eu não tô ali para uma carreira, eu tô ali para fazer a vontade de Deus para salvação das almas, né? Para que mais pessoas possam estar unidas ao corpo místico de Cristo. Não tem nada a ver comigo. Essa frase, não eu, mas Deus. Né? Então ele tem essa força de colocar Deus em primeiro lugar, em tudo. E quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, São João diz Deus é amor. E uma pessoa que de verdade colocou Deus em primeiro lugar, transborda de amor. O Beato Carla Cutis era muito caridoso. Então, para mim, a Eucaristia na vida do Beato Carla Cutis é uma devoção. E ele transmite essa devoção. Nossa, eu demorei para entender o que ele falou nessa Velocidade 2. Eu sou muito velho, pessoal. Eu não tô acostumado a ver na Velocidade 2. Fiquei, o Beato Carlo Acutis é um cara idoso. Não, ele era caridoso. Mas para mim, o que mais toca na vida dele é a caridade dele com as pessoas. E muito, tanto que no enterro dele, as pessoas iam no velório, né? As pessoas iam entrando na igreja e a mãe ia ficando espantada, né? O que tá acontecendo aqui? Esse tanto de gente aparecendo aqui. De onde você conhece meu filho? Ah, você quer a mãe dele? Olha, o seu filho foi muito bom pra mim, ele me deu um lanche na rua, ele me deu um par de tênis, ele me Nossa, ajudou tal coisa. O Beato Carlos, pra você ter uma ideia, quando ele ganhava um tênis novo, e ele era de uma família muito bem de vida, muito bem de vida. Ele ganhava um tênis novo no aniversário, ele dava o tênis novo porque o que ele estava usando não estava bom ainda. Falou, não preciso de mais de um par de tênis. Estava bom, né? Estava bom, sim, eu não preciso mais de um par de tênis. é a Então virtude ele da foi ganhando pobreza. um par de tênis para ele dava bom. Ele tinha um desapego e uma caridade que é algo impressionante da idade dele. Eu acho tão bom ouvir histórias dos santos, assim, porque no dia a dia aqui na internet, e o Carla Cutis é prova de que a gente também deve estar na internet fazendo nosso apostolado, Uhum. as discussões, elas são tão tontas, né, sobre coisas tão teóricas e distantes, enquanto que o Carla Cutis estava lá dando o sapato dele novo pro mendigo, né, tipo, é uma coisa tão... Isso sim é a vida em Cristo, né, é a pessoa que sabe pensar nos outros, não fica naquela coisa teórica, né, discussões vazias, farisaicas, né. Ele era capaz de pedir para empregado da casa preparar lanche a mais, ele ia levar um lanche para a escola, prepara um lanche a mais, porque no caminho ele queria dar para alguém na rua. Caramba. Então isso você olha e fala assim, nossa, é uma pessoa que a caridade é uma real preocupação. Não é a caridade você não faz de vez em quando. Caridade você tem que ver todo dia. Né? A caridade é a maior lei do Novo Testamento. O Beato Carlos tem isso muito forte. Eu não sabia. Tem uma outra historinha, que é a empregada dele, da família, né? Tinha filha também pequena e morava longe. E o que ele fazia? À tarde, ele, quando podia, Eu sei que aqui o tema também do DPA a gente não trata sobre a vida dos santos, inclusive, para quem reforça, já falei isso no primeiro vídeo, para quem gosta de aprender sobre a vida dos santos, eu tenho a página Seu Santo Patrono, que é mais antiga, é maior que o Diário de Paroquiano de Aldeia. Então vai lá e lá a gente está fazendo uma campanha para que um dos nossos membros ali, o Matheus,
que é devotíssimo do Beato Carlo Acutis, possa ir na canonização e fazer uma cobertura lá na página para todos que estão seguindo. Então, sigam a página, Seu Santo Patrono no Instagram. Tem algumas coisas aqui no YouTube, mas não tem muita coisa ainda. A gente tá planejando alguns conteúdos. Tem algumas novenas já e tal, algumas orações. Para quem é consagrado de Nossa Senhora, tem a oração diária. Mas deem um pulo lá e sigam. Quem puder colaborar, colabore. Ou se não, colabore com orações também. Mas eu ia dizer que aqui a gente não fala de santos, mas olhem que importante que é isso aqui. Porque o Ariel, ele é paroquiano do Frei Diego, né? Ele é paroquiano da paróquia Carlo Acutis. E aqui eles estão tendo uma conversa sobre o patrono, o padroeiro deles. Como é importante que a gente, enquanto paroquiano, saiba quem é. Às vezes a gente tá numa paróquia há anos e a gente não sabe qual é a história do nosso padroeiro. Sabe que santo ele foi, quais são as causas da canonização dele, assim, quais foram os milagres, quais são as causas a que o povo recorre a ele, pelas quais o povo recorre a ele. A gente não sabe nada, assim. Eu me lembro que eu já contei um pouco brevemente da minha história, mas quando eu me converti no grupo de jovens, eu fui para a paróquia Santa Maria Gorete, que foi onde os meus amigos estavam e me convidaram, graças a Deus. Tenho muito carinho por essa paróquia até hoje. E lá eu aprendi muito isso porque a gente tinha um amor pela história de Santa Maria Gorete. Assim, eu sou até hoje devoto de Santa Maria Gorete. Inclusive, hoje é dia 5 de julho. Amanhã é dia de Santa Maria Gorete. Tô gravando no dia 5 de julho. Provavelmente quando eu lançar, já daqui a uns dias, poucos dias, já vai ter passado. Mas é dia de Santa Maria Gorete e é uma história que me toca muito e que me ensinou muito enquanto paroquiano, enquanto católico, enquanto jovem em processo de conversão. Conhecer a história do padroeiro faz assim uma diferença gigante. É talvez um primeiro contato que as pessoas tenham com os santos, com a vida dos santos, com a devoção aos santos. Então, a gente, enquanto também paroquianos mais velhos, deve proporcionar isso quando for possível trazer isso nas conversas amistosas, assim, de fim de missa, de almoço com amigos que são da paróquia, sabe? Trazer isso como uma coisa cotidiana. Nós temos que ser devotos dos padroeiros das nossas paróquias. Ajudava ela a dobrar lençóis, a dobrar toalha, para ela terminar o trabalho mais cedo, para ir embora um pouco mais cedo, para não pegar essa estresse. Caramba. Você O legal você do... perceber? É simples, mas é É. muito profundo, porque eu tô atento à necessidade do outro, eu vou ajudar, eu perco meu tempo para estar com o outro. Beato Carlos também, eu E já fiz vejam isso. o Como Nossa Senhora amor nas bodas de Caná, né? com Ela estava que o preocupada com as Frei pessoas que estavam em volta fala dela. dele, né? Pois é, às vezes a gente pensa que a caridade tem que ser uma coisa que vai resolver problemas da sociedade como um todo. Assim, como acabar com o problema do morador de rua? Então, nossa, quem sou eu para resolver isso, né? Então a gente acha que alguém tem que fazer alguma coisa e se esquece. Mas às vezes a gente sempre vê o mesmo morador de rua e a caridade é ajudar esse aí que Deus colocou perto de você, né? Não precisa ser algo assim, muito planejado, que vai resolver a situação como um todo. É fazer a minha parte, né? O que tá ali, que é o que Deus me deu. O presente é o presente que Deus me deu na minha vida. Assim, o que ele permitiu fazer de bem, o bem que ele quer fazer através de mim. Que ele faz bem no mundo inteiro, né? Mas eu tenho que me preocupar com o que tá ali na minha frente, né? É isso mesmo. Você sabe, Ariel, tem uma imagem no meu quarto, eu poderia ter até trazido ela aqui, mas não pensamos isso antes, né? Mas é Jesus sentado num banco de praça. Tem um cachorrinho no pé dele, dormindo, tem um baldinho de água assim, ele tem um colchãozinho enrolado do lado dele, e ele tá com uma blusa, com uma touca, e com as mãos estendidas. E tem as chagas, então dá pra perceber pelo rosto, se você olhar e pelas chagas, que é Jesus, né? E atrás do banco tá escrito Mateus 25:40. A cada vez que fizesse um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Né? Nesse texto que é muito bonito, do Mateus 25:31 diante, onde o Senhor se separa, né? Os cordeiros e os cabritos, né? E ele fala: tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, tive nu, investiste, era doente, preso, foste visitar, fui estrangeiro, me acolheste. Quando foi, Senhor, tive com fome, sede, nu, preso, doente. A cada vez, aí Mateus 25:40. A cada vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. E eu tenho essa meu altarzinho com essa imagem de Jesus mendigo, eu chamo de Jesus mendigo, né? E é algo que me tocou quando eu vi essa imagem pela primeira vez, aí eu pedi para uma pessoa comprar. Para mim, foi, nossa, eu gostaria muito de ganhar uma imagem dessa. Eu preciso contemplar Jesus dessa forma, porque eu nunca tinha pensado nisso. Nesse disfarce que Jesus muitas vezes assume para provar a nossa generosidade, o nosso amor, a nossa atenção, né? A nossa disposição em ajudar. E essa imagem eu olho para ela todo dia e falo: Senhor, se eu passar na minha vida hoje, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento para te servir. Ou seja, uma coisa que eu acho que impede a gente de fazer essa caridade assim na rua é que a gente fica com medo, né? Sei lá, se. Vou lá ter um mendigo, falar com ele e tudo mais. Sabe? Não é uma coisa assim tão linda na realidade. É mais difícil, né? Porque às vezes ele vai dar uma pedrada de volta, sei lá. Ou vai me assaltar, assim. O senhor não tem medo disso, assim? De ter uma situação como essa? Não tenho muito não, porque também a gente já acostumou. Né? Já acostumou com essa realidade de se aproximar e até de receber uma repulsa mesmo, uma violência. Perceber quando a pessoa não gosta de religioso, de padre, e já se torna agressivo, quer falar um palavrão, alguma coisa. Então aí a gente já ou tá drogado, tudo isso, e a gente já pensou: peraí, eu tenho que dar um passo atrás porque eu não vou conseguir ajudar. A violência da pessoa não vai permitir eu ajudar. Né?
Então, mas nós estamos mais acostumados. No geral, as pessoas querem falar com o padre, querem ver o padre, querem pedir alguma coisa. Quer pedir alguma coisa, um terço. Né? Eu lembro até hoje que eu tinha um terço do Papa Paulo VI, que meu primeiro superior ganhou do Papa e me deu. E um dia eu estava ali no Largo 13, justamente perto da catedral, e um mendigo pediu para mim um terço, Nossa. na mão de rua. Aí eu coloquei a mão no bolso, fiquei desesperado, porque eu já andava com dois terços para não ter que dar o do Papa, né? Que o Papa deu pro meu superior. E naquele dia eu só tava com aquele terço. Aí eu falei, meu Jesus amado, o que eu faço agora? Se eu dar esse terço pra esse mendigo, ele vai colocar no pescoço, para ele tanto fez, tanto faz, um terço. Aí se eu falar que eu não tenho, eu tô mentindo. Eu falei, meu Jesus. Aí eu falei pra ele, olha, eu preciso explicar uma coisa. Esse terço que eu vou te dar era do meu primeiro superior, que eu amo de coração. E foi o Papa que deu pra ele. Eu vou te dar. Você cuida desse terço. Você promete? Prometo. Você vai rezar por mim? Vou. Aí eu peguei e dei o terço pra ele. Nossa! Mas foi um treino pro desapego. Eu falei, poxa, Jesus, Que beleza. mas, mas é uma verdade que as pessoas têm que ser prudentes, né? A prudência é uma virtude. Então, você tem que querer ajudar, ter a disposição de ajudar, porque a caridade é uma exigência evangélica, mas estar atento, porque a pessoa pode ser Isso, violenta. inclusive, é uma coisa que muitas paróquias. Claro que vai variar muito da realidade de cada diocese, mas muitas paróquias esquecem, né, desse trabalho, que não é uma coisa fácil, que não é simples, inclusive tem que se ter cuidado, mas que é importante que exista dentro da paróquia essa possibilidade, que através da paróquia também os fiéis, os católicos, possam encontrar uma forma de ajudar quem precisa, seja preparando lanches para um grupo da paróquia que vai entregar, seja tendo vontade de ir lá e ter já esse grupo que já existe, que já faz isso, para que eu possa me inserir e aprender e chegar lá e ter gente para me dizer quais os cuidados eu devo tomar, como eu devo chegar, fazer o contato, né? Porque todas essas coisas as pessoas vão aprendendo com a prática, vão aprendendo como lidar com as pessoas que têm mais necessidade, assim, que moram na rua, etc. Porque realmente não é uma situação simples, muitas vezes. E a paróquia provê isso de alguma forma, né? É, vai estar provendo para que as pessoas recebam alimento, recebam assistência espiritual e, de certa forma, vai estar provendo para que os seus paroquianos que têm potencial e capacidade para ajudar as pessoas consigam fazer isso, né? Então vai ser um meio para isso também. É muito interessante, isso é uma coisa na minha realidade, pelo menos, eu vejo que isso falta bastante. Talvez, bem provável, inclusive, porque a paróquia onde a gente é paroquiano é uma paróquia central, assim, é uma paróquia de bairro, mas não é uma paróquia periférica na cidade, né? Então, talvez seja uma realidade, né, dos locais que a gente está acostumado a assistir, a conhecer pessoas, enfim, de realidade até social, de certa forma. Mas no grupo de jovens, por exemplo, no CLJ, a gente cansou de ter essa experiência, tanto de sair na rua entregando alimentos nós mesmos, em grupo, os jovens, né, tipo, os que tinham carro, que já eram maiores de idade, iam e a gente se dividia, alguns iam a pé junto, então já teve essa experiência, já teve experiência de é, ir até comunidades que precisam, através do pároco de lá, dos seminaristas de lá que nos conheciam e nos encaminhavam, então a- nesses dois casos, a igreja estava ali como um meio para facilitar essas coisas, para que essas coisas aconteçam de uma forma mais correta até e mais segura e levando assistência espiritual, né? Porque no final, muitos católicos hoje que têm esse amor, encontram essa vontade de fazer isso, acabam indo para ONGs, para outros grupos, que ótimo que estejam fazendo, mas me parece, eu vejo que é uma pena que isso não aconteça, que a gente não encontre isso em alguns pontos em algumas paróquias, assim, né? Pode querer se aproveitar de uma situação ou outra, né? Pegar sua carteira e sair correndo. Então você tem que ser prudente. Até, às vezes deixa um dinheirinho já separado no bolso, fora da carteira, sabe? Eu falo para as pessoas, deixa uma bolacha no carro. Uma pessoa veio pedir, pega ali no porta-luva uma bolacha, dá para a pessoa. Então não dê dinheiro. Às vezes você percebe que a pessoa vai usar drogas, né? Mas eu falo, às vezes a pessoa. Depois eu posso te contar um caso engraçado que as pessoas podem me crucificar, mas eu acabei fazendo. Mas às vezes a gente deixa de ajudar. Ah, mas porque vai comprar droga e não sei o quê. Aí não acaba ajudando em nada. Mas então vai ali, compra um salgado, fala, eu posso te dar comida, vou pagar um lanche para você. Vamos Ou ali. até usar a paróquia também, né? Porque na paróquia talvez já tenha pessoas que saibam fazer esse tipo de caridade. Aqui em São Paulo eu sei que tem muito. Bah, Eu não sei nas outras paróquias por aí, mas exatamente isso juntar que eu pessoas ali que, dentre as pessoas aí da paróquia, talvez algumas já tenham experiência. E aí a gente consegue fazer esse tipo de ação muito mais coordenada e com segurança também, né? Sim, sim. Muitas paróquias têm o tal do sopão, distribui Sim. blusa no inverno, né? Então isso ajuda muito, já é mais organizado, vão homens e mulheres, então já tem um cuidado, tem uma experiência. Mas no dia a dia, às vezes você andando na rua, você tem que estar atento
aos perigos, mas É. a atenção à caridade tem que estar presente também. Se é uma caridade, eu não posso desviar da caridade, né? E juntando na paróquia também, fazendo através da paróquia, uma vantagem é que talvez a gente consiga envolver muito mais gente que queria fazer, mas ainda não tá não tem aquela força, né, pra fazer, precisa de um Exatamente. empurrãozinho. Então, essa é uma coisa também que as pessoas não pensam muito sobre a paróquia. Que a gente pensa assim, o que que eu. Não, eu não preciso, eu ficar aqui lendo em casa, estudando minhas coisas, vou lá na paróquia e tal, e vou embora. Mas a gente tem que pensar também o contrário, né? Quantas pessoas vão na paróquia e precisam da nossa ajuda. Então, esse é um exemplo. Eu faço minha caridade e tudo mais, mas eu poderia fazer isso em grupo e ajudar muito mais gente. E provavelmente pessoas que não têm coragem de fazer isso sozinhos, ou não têm uma iniciativa, não gostariam de ir sozinhos fazer, ou de, não querem encontrar uma ONG, um grupo, é, enfim, de pessoas que não conhecem, talvez não vão fazer caridade, ou vão ficar muito tempo sem dar esmola, sem fazer caridade, também por conta disso. Óbvio que no final é a intenção da pessoa, é a firme decisão da pessoa. Mas a paróquia existe também para facilitar a santidade de alguma forma, né? Então, se para ser santos, sermos santos, a gente precisa ajudar o próximo, dar esmola, quer dizer, então, de alguma forma, isso tem que estar dentro também da vida paroquial, né? Então, realmente, esse tipo de serviço, partindo da paróquia, para além de todo o bem que ele faria ou faz por si mesmo, que é o de alimentar os famintos, né, de visitar os presos, quer dizer, de fazer realmente as obras de caridade, ele também é um catalisador da santidade, da salvação daqueles paroquianos, né? Com certeza. E eu digo assim, a paróquia, se aproveitar desse momento da paróquia para atos de caridade é uma coisa que forma muito. Eu diria que todo mundo tem que fazer experiência, porque estar em contato com pessoas mais desfavorecidas mesmo, que são mais simples, que estão em situação de rua, Pergunta interessante. faz a gente tocar a realidade de uma forma assim, o sofrimento, a dor das pessoas, de uma forma que a gente acaba relativizando as nossas murmurações, a nossa ingratidão, porque às vezes a gente é ingrato pelo que a gente tem, a gente não valoriza. Então, o contato com pessoas enfermas, o contato com pessoas em situação de rua, faz a gente se tornar uma pessoa mais grata, mais desapegada e mais generosa. Então, é muito importante. E a paróquia que oferece isso é importante. Eu diria que todo mundo devia fazer essa experiência. E se a sua paróquia ainda não faz, você está assistindo aqui, fica o convite para talvez começar uma pastoral dessas, né? Uma atividade de caridade na região da paróquia. A propósito, é uma pergunta aqui do Eduardo. Frei, Vamos lá. o senhor acha que na vida paroquial nós devemos nos preocupar em criar eventos e coisas atrativas para ela se tornar mais frequentada, evento, coisa grande, ou fortalecer a catequese e a formação? É uma pergunta interessante. Para mim, ela não é dicotômica, ela não é ou, mas é as duas coisas. Inclusive, se não saiu, se tu tá vendo agora esse vídeo e ainda não saiu, vai sair logo mais um vídeo no Instagram e no TikTok falando sobre eventos paroquiais, sobre por que a gente deve fazer eventos, qual é o intuito de fazer eventos paroquiais. E entre eles existe a questão de atração, entre aspas, de novos fiéis, assim, eventos que são abertos ao público e de alguma forma fazer a pessoa ter um primeiro contato com a paróquia, e é isso, inclusive, vindo de grupos também, ou de movimentos e tal. Mas também os eventos, eles são, de certa forma, como numa família, uma celebração da família. A família faz eventos, faz janta dos primos, com os tios, na casa dos avós, faz o almoço da família, faz a festa de aniversário do avô. Porque são celebrações, são coisas que a gente comemora em família, comemora juntos. Então, a paróquia faz a festa do padroeiro, uma novena com um almoço no final, faz confraternização de final de ano, faz galeto, porque quer confraternizar em família. E de certa forma, esses momentos também são momentos de evangelização, porque eu posso levar amigos e familiares que não são católicos ou que não são paroquianos, que estão sem paróquia, ou mesmo que são paroquianos de outro lugar para confraternizar ali. Então, para além é, do intuito, né, daquela confraternização, a evangelização está sempre ali. E óbvio que a gente sabe que as paróquias precisam de dinheiro, precisam de sustento, e os eventos ajudam também. Mas é importante lembrar que, vou falar isso em diversos momentos ainda, que a paróquia ela não é uma produtora de eventos. A paróquia não existe por evento. O evento existe para a paróquia, para a comunidade. E aí, claro, fortalecer catequese e formação, a gente tem visto agora graças a Deus, esse movimento gigantesco que a gente tem vivido nos últimos anos de, de novos católicos e de católicos voltando para casa e novas conversões. E para mim isso se deve muito, tanto na internet quanto nas paróquias, a um fortalecimento, uma intensificação da formação do estudo e da oração. Então, certamente isso na paróquia também é importante. Essas duas coisas são importantes. Certo. Olha, eventos é uma realidade que sempre existiu
na igreja, na história de toda a civilização, porque você, por exemplo, o calendário litúrgico, você já tem as festas previstas para isso, grandes festas, né? Então você vai falar assim, um tríduo pascal, Pentecostes, solenidades da Virgem Maria, Corpus Christi, olha o evento Corpus Christi, aquele tapete lindo no chão, tudo isso. Então, a igreja católica, e eu diria que as outras religiões também, funcionam com um calendário que, por si só, ele já gera eventos. Agora, podem existir outros tipos de eventos, né? Que alguns eu apoio. Por exemplo, vamos fazer um retiro próprio para jovens, para atrair mais jovens. Então, pega jovens da paróquia, vocês têm que trazer um amigo que não frequenta a igreja. Então, aquele evento ali é um retiro para conversão daqueles outros jovens. Né? Retiro para casais que não frequentam, então coloca os casais para ir atrás de outros, aí você ajuda a evangelizar. Então, tem eventos que eles são importantes para a igreja, para crescer a igreja, para colocar os leigos para evangelizar e para valorizar os momentos fortes da igreja. Agora, a pergunta está assim: nós devemos nos preocupar em criar eventos coisas atrativas ou fortalecer a catequese e as formações? Eu diria que as duas coisas são importantes. Só não pode, por exemplo, criar evento com um fim que não seja simplesmente reunir as pessoas, evangelizar, confraternizar. Por exemplo, o evento ele começa a tornar muito vazio quando a preocupação é só dinheiro. Né? Por exemplo, as paróquias têm as festas juninas agora. Festa junina, quermesse. Ajuda muito na vida financeira da paróquia. Mas a festa ela é muito mais para reunir as pessoas terem uma convivência, então elas estão numa paróquia legal, elas acabam ajudando, e isso pode acontecer. Mas existem festas, e vamos ser sinceros, existem festas juninas em certas paróquias que, infelizmente, viram um evento tão grande que a preocupação é crescer para ganhar dinheiro, você coloca música tocando não sei o quê, aí bebida de tudo quanto é tipo. Então você desvirtua aquilo que deveria ser um encontro para as pessoas viver um momento saudável de encontro, porque o fim de dinheiro tá dando muito certo. Aí você fala, nossa, tá dando certo, vamos investir, entendeu? Isso é um perigo, né? Eu acho que o perigo dos eventos é quando ele perde um pouco a identidade da evangelização, da confraternização, porque Jesus gostava de uma festa, não tem como negar Gostava. isso. Né? Gostava, e começou o primeiro milagre boda de Caná. Né? E por muitas vezes ele se encontrou em momentos de festa, subia a Jerusalém. Então, a festa tem o evento, né, o encontro, a fraternidade, né, estar com os irmãos é importante, sabe? Mas eu concordo que existem problemas quando desvirtua pro lado do dinheiro, né? A refeição, né, padre? Desde o início, o judaísmo, inclusive todos os ritos do judaísmo são durante a refeição. Inclusive, o início da igreja, a missa, era também em um momento de refeição, né? É que São Paulo, ele viu que a coisa estava começando a ficar muito bagunçada, né? Eu não lembro em qual carta dele ele fala isso agora, mas... 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, ele diz, pronto, você vê que a coisa está virando confusão, a igreja com sabedoria separou o momento de confraternização do momento sacramental. Mas a gente vê a importância dessas festas, é quando a gente se conhece, né? Separou, mas não aboliu, né? Separou, mas manteve os dois separados. A confraternização ela existe porque ela uma expressão da, daqueles que se amam, da família, da comunidade. Então, é, é natural da vida da igreja e também é, parte intrínseca da nossa vida de paroquiano. Né? É uma coisa que também a gente acaba, é, se não tem paróquia, a gente acaba não vivendo essa alegria. Essa alegria, às vezes até meio boba, simples, de ir no almoço e ficar ali, tipo, até o almoço terminou faz 3 horas, a gente tá na mesa batendo papo com as pessoas, aí levanta e vai ajudar o pessoal da equipe a levar a louça pra cozinha. É um negócio que é se reunir com os amigos em casa. Só que aí os teus amigos são 100, 200, 300, 500, 1000, sabe? Uma coisa, é uma experiência até. Não tem muito como explicar isso assim. Se não se vive, é difícil de entender. E a gente repara isso na vida inteira, né? No meu trabalho mesmo, eu trabalho com negociação fora aqui do Instagram, da internet e tal. E a melhor coisa que a gente faz é quando a gente vai tomar um café, vai almoçar. Porque você tá conversando com a pessoa livremente, você começa a conhecer ela. Então é bom que haja isso nas nossas paróquias, né? Pra gente conhecer as pessoas que vivem ali. A gente nota isso no nosso prédio aqui também. A gente tem um prédio com 140 apartamentos, a gente não conhece quase ninguém. E a gente quer fazer algumas melhorias aqui no prédio. Então, uma coisa nada a ver com paróquia, mas que se aplica aqui. E, como é que a gente vai fazer? Na assembleia, todo mundo tá estressado, não consegue. Aí a gente pensou, não, se a gente fizer uma festa junina, olha só, hein, nada a ver com paróquia. Se a gente faz uma festa junina, todo mundo vai ter que fazer as coisas lá, vai se conhecer, depois fica muito mais fácil da gente fazer o quê? Enfim, fazer melhorias pro condomínio. Então você vê, né? Se num condomínio assim, quem dirá numa paróquia, né? Que deveria ser uma família. O meu sonho é, por exemplo, um dia fazer uma festa junina onde cada um leva uma coisa e a gente ninguém precisa pagar nada. Todo mundo come, é feliz, partilha. Mas domingo agora na paróquia nós vamos ter a primeira missa do Frei Inglês, que vai celebrar. E a ideia é que cada pessoa leve um prato de comida para quê? A gente vive aquilo que os primeiros cristãos Olha, viviam. e eu não fiquei sabendo disso sem celebrar. Frei. Lá na paróquia a gente faz. Tem muito isso, né? Inclusive a gente começou um evento, né? Esse ano, se Deus quiser, vai ter a terceira edição, que é o Encontro das Famílias. Nós vemos que nos últimos anos, muitas famílias, especialmente com crianças pequenas, começaram a ir na paróquia. E muitos novos convertidos, muitas pessoas novos paroquianos que não sabiam realmente, não tinham entrada lá. E a gente decidiu fazer um Encontro das Famílias. Né? O nosso pároco apoiou 100%. E o que foi o combinado? As pessoas que se dispuseram doaram algum dinheiro para alugar brinquedos, coisa para as crianças, né? Para as crianças poderem brincar ali e tal, dentro do salão mesmo. Mas cada um levou um prato. E aí terminou a missa das 10h30, que é a missa que costumam ir as famílias já. E a gente foi pro salão, almoçou todo mundo ali, dividindo aquele lanche. Teve gente que levou frango assado, teve gente que levou pastel, cachorrinho, sanduíche, enfim, bolo. Né? Uma confraternização mega livre, assim,
Não tinha uma estrutura no sentido de, não, a gente precisa saber quem vai levar o quê. Cara, a gente confiou que as pessoas iam levar. A gente organizou em 4 pessoas, o primeiro eu, minha esposa e um casal de amigos. Assim, e essas coisas realmente acontecem, não é difícil, né? Justamente porque, além disso ser inato da vida paroquial, a minha impressão é que as pessoas estão sedentas por convivência de paróquia, apesar de muitas fugirem disso ou não saberem necessariamente disso. Eu ia na missa sem levar nada. Só ia Isso comer. pode. Então já aproveita, já prepara. Acho que esse é um desafio das paróquias também, Frei. O desafio da comunicação hoje em dia, porque a gente é bombardeado de tantas informações e Alô, às vezes a Pascoal. paróquia ela não tem assim, a comunicação assim, dinâmica. E quem está assistindo aqui, leigos, eu acho que uma grande oportunidade de ajuda para as paróquias é conseguir, por exemplo, cuidar das redes sociais dela, cuidar de um grupo de WhatsApp, né? Acho que isso ajuda bastante, né, Frei? Olha como é importante, por exemplo, essa confraternização em torno da mesa fora da celebração eucarística. Quando eu terminei a minha formação, eu fui ordenado diácono, voltei para o Brasil e fiquei um ano como diácono numa paróquia e depois um ano como padre nessa mesma paróquia. E nesse ano como diácono eu cheguei e o padre falou para mim, olha, você vai cuidar dos acólitos e dos ministros, da catequese. Eu falei, ok. Então eu tinha que preparar a formação para eles, acompanhá-los, né? E muitas vezes o que acontece nas pastorais? A gente se encontra na missa, faz mais carinho, então cada vez um serve, ou dois, três, né? Um grupo serve. E fora disso a gente se encontra na formação. Pronto. Aí, como que vai fazer para esse povo que faz o mesmo serviço na igreja se amar, se conhecer? Uhum. Aí eu peguei e falei assim, olha, Não eu lembro da primeira convive, reunião com não os reza acólitos, e eram pessoas junto, mais maduras, não eram tão jovenzinhos, o padre não gostava muito de criança servindo, era mais não adulto. confraterniza. Muito engraçado. Aí eu falei, olha, o padre me colocou aqui para dar formação para vocês tudo, mas eu queria saber. Aí eu fiz uma pergunta assim, quem tem uma churrasqueira em casa? A primeira pergunta que eu fiz para eles. Boa. Aí eles ficaram meio assim, né? Um falou, não, eu tenho, né? Falei assim, tem espaço na sua casa para gente fazer uma formação lá? Eu falei, tem. Então vamos marcar nossa primeira? Então, primeira formação, tal dia, tá tudo ok pra todo mundo conseguir? Tinha que estar todo mundo. Não podia faltar um, senão já começava a quebrar ali a família, né? Dos acólitos. E aí, podemos, esse dia. Falei, então é o seguinte, nós vamos sair da missa das 10, então por volta das 11h30, por aí. Quem vai fazer o churrasco já vem na missa das 8. Já deixa tudo preparadinho, a gente vai chegar, a gente vai comer. E depois, à tarde, de conversar bastante, a gente vai fazer um momento de formação. Então nós tivemos a Santa Missa, tivemos... Cara, isso é muito, muito importante. E eu acho muito legal que quando as pessoas têm essa noção de que a gente precisa ah, viver o ambiente da paróquia e viver as casas das pessoas, das famílias. Quer dizer, por que que eu digo isso? Porque tem grupos, movimentos que se encontram na paróquia, e eu acho ótimo que se encontrem na paróquia, mas que se limitam a se encontrar na paróquia. Quer dizer, eu tenho aquele encontro semanal, aquele encontro quinzenal, aquele encontro mensal, meu grupo se encontra ali, terminou, cada um para sua casa, já era. Por outro lado, existem grupos mais ou menos, talvez com o mesmo teor, assim, de estudo, de formação, de vida de oração, né, no sentido de movimentos, enfim, grupos, que se encontram só nas casas e que muitas vezes não são nem ligados a uma paróquia. Então, para mim, são dois extremos problemáticos, assim, que entendo que tem o seu lugar, e não acho que sejam errados, mas no meu ponto de vista, eles omitem uma parte importante da vida paroquial. E é legal quando a gente tem isso, assim, tipo, a gente tem o nosso encontro lá na paróquia, a gente serve na missa, a gente tem o nosso encontro, algumas formações aqui na paróquia, tem algumas reuniões na paróquia, mas também tem outros momentos que a gente se reúne na casa do fulano, que a gente faz uma confraternização na casa do Beltrano, que a gente faz uma janta com formação na casa, sabe? Essa mescla, porque isso faz com que a vida da comunidade aconteça, que seja orgânico, que seja um negócio é, não é um grupo de trabalho, não é uma empresa que só se encontra naquele lugar e que fora cada um tem a sua vida pessoal, não. As duas coisas têm que estar profundamente juntas, assim. Que foi super fraterno. Aí até uns, vou tomar uma cervejinha, foi depois da formação. Aí eu penso no caso de vocês, porque se não chegar na formação, aí não vai dar. aí, Aí aplicou o 1 Coríntios aí. aí o que aconteceu? Nós fizemos assim a formação e nos outros meses fomos trocando de casa e volta e meia voltávamos nessa casa, porque tinha um pouco mais de espaço, e fomos caminhando. Depois do primeiro ano, o segundo ano foi agregando alguns acólitos, pessoas maduras também, e fomos dando formação passo a passo, cada parte da missa, com perguntas. Tinha conteúdo espiritual, doutrinal, né, litúrgico, e perguntas. As pessoas interagiam, perguntavam bastante, eu respondia. Né? Chegou no final desses 2 anos, no final do primeiro ano, as outras pastorais já estavam ali, então o que está acontecendo com esses acólitos? A gente quer isso também. Tô Aí as engordando. catequistas, Do- as com catequistas no churrasco sábado aí. aí na catequista no sábado tinha que ser um sábado por mês, era um café da tarde. Cada uma levava alguma coisa para comer na casa de uma delas, fazia o café da tarde e tinha a Maravilhoso. formação. Né? E assim, aí foi criando uma família mesmo. E interessante que já fazem. Então, 11 anos que eu estive nessa paróquia, foi meu primeiro ano de padre, eu tenho 12, né? 12 anos de padre, meu primeiro ano de padre, diácono e padre foi lá. Então já fazem 11 anos. Todo ano eles me convidam para o churrasco de final de ano. Ah, olha só. Eles têm um grupo do WhatsApp que eles se unem, não só para celebrar, para servir, que hoje são ministros, tem uns que em outra área, que agora tem acordo de criança lá na paróquia, mas eles fazem férias juntos. Alguns deles. Vira e mexe, Frei, vamos reunir os acólitos de novo, me manda mensagem, nem sempre eu posso ir, mas eu procuro ao menos uma vez por ano. Então quer dizer, fazem 12 anos que a gente começou essa iniciativa e eles continuam unidos até hoje. E se alguém tiver precisando de alguma coisa, eles fazem vaquinha, eles ajudam um ao outro, sabe? Então pra mim foi uma experiência assim, eles se tornaram cristão.
Eles não são Perfeito. consumidores da Eucaristia, isso não é uma questão, sabe? Isso responde a pergunta do Eduardo que a gente leu aqui agora, se é melhor fazer evento ou fazer formação. Olha aqui tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Justamente. Esse acho que é um bom segredo aí, pra quem quer fortalecer a vida na Pois é. paróquia, é fazer esse tipo de evento. De encontro, confraternizar. E a comida é sempre uma coisa que ajuda, não tem pra onde correr. Tem uma comidinha boa, todo mundo fica feliz, aí partilha, quem comeu uma coisinha já tá mais alegre, aí começa a partilhar. É. No final das contas, começa a se conhecer, começa a se... Isso me lembrou muito que quando a gente formou a pastoral litúrgica, o nosso pároco nos convidou para abrir uma pastoral litúrgica que não existia na paróquia, né? A liturgia era cuidada pelos ministros, enfim, pelo pessoal que estava disponível, assim, que se interessava por isso pessoalmente, não tinha uma estrutura. E ele propôs que a gente abrisse a pastoral e que a gente reunisse uma equipe inicial para fazer formações. Ele nos formou na instrução do missal. Então, me lembrou muito o que o Frei falou, a gente fez um estudo ali inicial, parte a parte da missa e tal. A gente fez isso nas paróquias e quando terminou a formação, os encontros seguintes a gente já partiu para as casas, né? A gente jantou na nossa casa com a equipe para já planejar os primeiros trabalhos porque a pastoral ela começou a trabalhar definitivamente quando a gente terminou a formação, assim, a ser responsável pelas liturgias oficialmente, né? A gente já trabalhava, já ajudava, já servia, mas ainda tinha aquela estrutura antiga, né, dos responsáveis da missa. Então é exatamente a mesma experiência, obviamente sem nenhum tipo de contato, quer dizer, isso já está de certa forma inato na vida da igreja, ainda ninguém foi lá e nos disse, não, façam assim, se formem na paróquia, depois vão para as casas, ou vice-versa. Mas as coisas aconteceram naturalmente porque a gente vê as coisas, a gente vai é, é natural que aconteça na paróquia assim as coisas, né? A gente vai vendo um exemplo aqui, um exemplo ali, vai vendo o que funciona, o que não funciona, e na igreja as coisas a gente vê, quando a gente entende como as coisas funcionam na paróquia, tudo funciona melhor, tudo flui melhor. E quando, sempre falo aqui, quando se tem intenção e método, a gente não começou a fazer os encontros na casa, por exemplo, as primeiras reuniões nas nossas casas depois de um longo período de paróquia, por acaso, porque a gente estava com preguiça, porque a gente reagiu a algum problema que surgiu naquele momento. Não, tinha uma intenção e esse era o método para que aquela intenção se cumprisse, né? Tinha um objetivo. Da mesma forma, o nosso pároco não nos propôs uma formação inicial na instrução do missal, porque ele chutou com uma árvore e aquilo ali caiu. Não, é porque ele tinha uma intenção, né? Ele acreditava que aquilo era o método correto para que a pastoral desse certo, sabe? As pessoas precisam botar na cabeça que vida de paróquia, especialmente pastoral, e aí principalmente para coordenadores, fundadores, etc. Mas no final, para todos, pastoral precisa de intenção e método. A gente tem que fazer uma coisa com intenção, sabendo o que a gente espera daquilo e pensando por que é daquela forma que a gente está fazendo é que a gente vai chegar nesse objetivo. mais, né? Começa a parar de julgar um ao outro, porque daí começa a conhecer os dramas, você promove uma partilha, cada um fala espontaneamente o que tá passando na vida. Nossa, só de abrir o coração, meu Deus, vira todo mundo começa a amar. É incrível, né? É verdade, é verdade. É. E Frei, o senhor sabe fazer isso muito bem. Se eu puder dar o meu testemunho aqui, o senhor pediu pra gente começar a fazer o curso de noivos na paróquia, né? Sim, sim. Só que é um curso de noivos que eu nunca tinha pensado nisso, assim, foi sensacional a ideia. Que é o quê? Não é botar um monte de gente numa sala e dar ali, ler um livrinho e tchau, tchau. Não, é tomar um café com um casal pra poder conhecer ele. Pronto. Aí agora que a gente tomou um café, montar um cronograma pra ele, do que ele precisa, passar ali da doutrina, tal, do papel do homem e da mulher, coisas da vida de casado e tudo mais, casamento em si, o dia, o rito e tal. Nossa, e cada pessoa é diferente, cada casal é diferente. E a gente tá fazendo isso, eu e a Bárbara aqui, e a gente tá encantado, porque naturalmente a gente começa a criar conexões na nossa paróquia. Uma coisa assim tão simples quanto tomar um café. E, Pois é. e faz toda a diferença. Acho que a gente chegou na receita aqui ainda lá, pra fazer a paróquia ficar mais viva, é só botar uma comida, alguma coisa ali que. Por exemplo, essa questão do acompanhamento de casais. Se a gente consegue mais casais que são capazes de acompanhar esse acompanhamento mesmo personalizado para o casal, que se reúnem e falam assim, ó, você é meu irmão aqui, vamos tomar um café, vamos comer junto, e agora vamos falar da doutrina da igreja, isso fora do ambiente até da paróquia, às vezes até de uma sala, que às vezes é um ambiente frio, parece escola. É. Então, acaba sendo assim, você faz parte da minha vida, e eu vou transmitir o que eu acredito, sabe? E o que eu vivo. Você vai poder me questionar, a gente vai poder conversar. Então, isso acaba que depois os casais viram amigos, eles Sim. se parabenizam quando chega uma data de aniversário de casamento, sabe? Então, eles se preocupam com os outros, saber se tá indo bem. E aquele casal que casou, se precisar de uma coisa, vão falar, ó, tá difícil aqui em casa, o que você me diz? Porque gerou uma amizade. Então, É verdade. gera uma... É muito louco isso, porque muitas vezes esses casais, e nesse caso casais, mas isso vale para qualquer tipo assim, para qualquer tipo de acompanhamento, a gente cria nessas figuras quase como padrinhos, como figuras de referência. Então, daqui a 10 anos tu vai dizer, porque quando eu casei lá na nossa paróquia, quem nos acompanhou foi o seu fulano e a dona fulana, que hoje são isso, são aquilo, ou que são falecidos, ou que, sabe, se cria uma memória boa, uma referência legal daquelas pessoas. Assim, talvez
a gente até esteja acostumado, por exemplo, para catequistas. Eu tenho um carinho muito grande pela minha catequista lá na Paróquia Santa Maria Gorete. Eu fiz a primeira comunhão porque eu entrei no CLJ, porque eu entrei no grupo de jovens e para fazer o retiro eu precisava ter primeira comunhão, então, enfim, não sabia nada, inclusive nesse momento, assim. Mas que era uma senhora que sempre esteve lá. Era uma paroquiana há muitos anos e ainda quando eu saí, ela, né, porque quando a gente casou, eu mudei de paróquia, né, seguia lá, às vezes já me encontrou depois com as gurias, assim, então, quer dizer, uma referência legal, assim, que vai se criando, e é nesses momentos que isso acontece, né? Inclusive, dificilmente vai estar vendo, mas um grande abraço à dona Zaira, que foi a minha catequista, que ela, naquele momento, vejam só, ela já era uma senhora mais idosa naquela época, e como nós tínhamos, naquele momento, vários jovens, acho que vários, pro nível da paróquia, né, uma paróquia extremamente pequena, mas acho que éramos 4 ou 5 que não tinham primeira comunhão, precisavam ir pro retiro, queriam ir pro retiro, e o grupo queria nos enviar pro retiro. Ela se dispôs a sair na quarta-feira dela para fazer uma turma só pra gente, no momento que todos estavam disponíveis, então, assim, né, numa época em que a gente, pelo menos naquela realidade, a gente vivia muito esse negócio de, os idosos não gostam dos jovens na igreja, e ela estava super disposta, e inclusive muitos de nós revoltados, problemáticos, assim, então ela realmente teve uma dedicação gigante, assim, e devo muito a ela, e fico muito feliz de ter tido ela na minha vida naquele momento e de poder hoje ter ela como referência. E essas coisas se criam nesses momentos, né? Provavelmente o Ariel e a esposa vão ser referência para esses casais que eles acompanharam. E, se não me engano, o Ariel falou que casou 1 ano atrás, 2 anos atrás. Quer dizer, não é nem como se, nossa, o Ariel e a esposa, eles são um casal que está casado há 20 anos e agora eles vão nos ensinar. Não. Eles têm uma proximidade, né? Eles estão ajudando pessoas que vão casar agora, eles casaram 1 ano atrás. E ainda assim, vai existir essa referência, assim, não sei se dá pra dizer uma autoridade, assim, mas uma fraternidade, né, um respeito essas são as pessoas que nos auxiliaram, que nos receberam, que nos acompanharam. Cara, isso para mim é um negócio fascinante, assim. Uma verdadeira acompanhamento, uma verdadeira irmandade mesmo. Aqui, Seth. Eu lembro disso que você deve saber melhor que eu na Bíblia, mas os primeiros cristãos, quando eles chegaram, não lembro se era Antioquia, o que era, como eles foram conhecidos, né? Sim. Mas eles eram conhecidos como irmãos, tem uma realidade, como uma fraternidade, né? Então, eles têm esse nome de cristãos, mas é como eles fazem todo mundo irmão, até confunde, porque todo mundo é irmão, entende? Meu Deus do céu. Né? Então, isso é muito bonito. Acho que a gente tem que quebrar também esse paradigma de que a atividade da paróquia ela precisa ser uma sala com uma coisa improvisada, todo mundo sentadinho ali e tal, e uma dinâmicazinha de grupo. Por que não fazer desse jeito, né? Como o senhor disse, na casa de uma pessoa tem um churrasco, ou marcar um café, ou fazer individual. Né? A gente às vezes tenta arrebanhar as pessoas em pastorais, assim, não, tem que ser um grande evento com uma coisa aqui formal e tal. Enquanto que o mais importante é fazer isso, essa experiência da partilha, de um conhecer o outro, de passar a ser uma família. Até o que tá nesse comentário aqui embaixo, ó, que fizeram, é muito bonito, a partilha é muito bonita entre os irmãos. Você com o tempo tem o sentimento de pertença à paróquia, é a tua segunda casa. Exatamente, porque seus irmãos estão ali, né? Então passa a ser a sua casa. Olha, e assim, na nossa paróquia a gente tem uma graça também muito grande, você precisa conhecer, que ele tem diversos movimentos que participam, comunidades, né? Então nós temos as irmãs salvistas, temos as irmãs. Mais um último adendo antes de voltar. É, isso me veio na mente, agora o Ariel falando, para quem casou, talvez isso faça mais sentido. Ir na paróquia é como ir na casa dos pais. É, a, né, a gente casa, sai da casa dos pais e estar na paróquia é estar na casa da família, né? É encontrar os irmãos, é encontrar talvez um tio, sabe? É esse negócio de, óbvio, eu tenho a minha casa lá, mas eu tenho aquele lugar que onde eu encontro todo mundo, onde eu vivo os momentos importantes, assim. É, eu acho que é uma referência interessante, assim, especialmente pensando em missa dominical, coisa assim. É uma referência legal de se ter, para quem tem essa, já, né, já é casado, já teve a experiência de sair da casa dos pais, esse retorno, assim. Encarnados, né? Nós temos a comunidade Shalom, que tem um grande trabalho ali na universidade, até antes, muito antes de eu ter chegado ali, a comunidade Shalom já estava ali, então, com catequese, com curso de formação, semana da escuta, sabe? Tem uma semana que é muito bonita, um monte de missionário espalhado na faculdade, e aí tem temas na paróquia, mas tem pessoas para escutar os alunos, e temos a comunidade também Cristo Alegria, que está ali agora, sabe? Tem o movimento da oficina de oração de Inácio Larrañaga, então tem o coral, né, diocesano também, que vem cantar ali as músicas gregorianas, 2 sábados no mês. Então, assim, é uma paróquia onde
as pessoas têm espaço, porque a universidade precisa evangelizar, então tem espaço para manifestar o seu carisma, que é muito bonito. E isso mostra Sim. a força da igreja naquele lugar e permite que essas pessoas que vivem esses movimentos, elas têm melhor, eu diria, essa capacidade de se reunir para confraternizar, para estar junto, para ser irmão, além do fato só o sacramento e a formação. O sacramento e a formação, eles conseguem mais. Eu vejo, por exemplo, as comunidades, eles aproveitam as vizinhas que tem ali do lado da paróquia, que muitas vezes eles estão ali comendo juntos e passam Sim. horas ali conversando, confraternizando. Isso é muito bonito, fortalece. É verdade. Bem, muito bem, já tomamos um bom tempo aqui do Frei, que tem uma vida aí de oração bem intensa, que ele comentou já aqui no início, a gente não quer te segurar muito mais tempo aqui, Frei, pra não te deixar cansado também. Queria agradecer a sua participação e te agradecer como paroquiano pelo trabalho que o senhor faz na paróquia, que muda nossas vidas. Queria agradecer muito. Amém. E, Muito obrigado, e lembrar, obrigado pelo convite. E lembrar a todos aqui que essa live é a quarta live de uma sequência de 4 lives que fizemos aí nessa semana. Duas delas indicando um erro sobre perigos do cisma na igreja, então uma sobre a história do movimento cismático tradicionalista dos últimos séculos, com o professor Flávio Alencar, depois outra com o Pedro Afonseca, ex-presidente do Centro do Bosco, e agora 2 lives positivas sobre como fazer a nossa paróquia melhor. Então, a primeira delas com o maestro Danilo da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, ensinando como melhorar a música na paróquia, e hoje com o Frei Diego sobre a paróquia Carla Curtis e esse movimento de paróquia, né, como gerar esse senso de comunidade. Queria agradecer então aqui ao Frei pela participação. A gente já termina por aqui e em breve, quem sabe, faremos novas lives aqui no canal. Muito obrigado, Frei, pela participação. Muito obrigado. Deus abençoe essa missão muito bonita. Muito obrigado. Reze por nós, Frei. Reze por nós. Amém. Reze por mim também. Bom, é isso aí, pessoal. É uma belíssima, belíssima live. É muito bom mesmo. Eu gosto muito, comentei no vídeo passado. Gosto muito do trabalho do Ariel, gosto muito do posicionamento dele, assim, como católico. Ele fala de história da igreja e tal, e ainda assim ele aborda esses temas que, para mim, é muito pé no chão, assim, né? Que é a base do diário de um paroquiano de aldeia, né? Falar sobre a importância de ser um paroquiano de aldeia, né? De ser um paroquiano simples, né? De estar na sua paróquia, na sua igreja, apesar de talvez, né, eu ser sei lá, sou uma pessoa importante na minha profissão, sou uma pessoa influenciador, sei lá, alguma coisa do gênero. Apesar disso, eu sou só mais um paroquiano, cara, na minha paróquia, que vou na missa, né? Se Deus quiser, comungo. E o Ariel traz muito isso. E vejam, eu assisti uma parte da live com o Pedro Afonseca. Parei ela no meio para poder fazer um react. Não sei se vai sair, mas eu espero que sim. E agora botei essa para assistir direto com vocês. E eu não sabia que ele estava fazendo nesse intuito de falar sobre a vida da paróquia, né? Achei muito interessante isso. E pouco se fala sobre isso, apesar de, graças a Deus, nos últimos tempos, muitas pessoas terem, né? O próprio Pedro Afonseca tem falado muito sobre isso quando ele começou a falar um pouco sobre essa saída do Centro Dom Bosco. O Ariel tem falado, o Luca, que talvez vocês conheçam também, um amigo aqui, né? Agora já não mora mais aqui, mas é fruto da Arquidiocese de Porto Alegre também e do CLJ, né? Entrou no movimento, acho mais ou menos quando eu tava saindo já, mas a gente se conhece dali. O Luca também, já vi ele falando sobre isso, então é curioso que isso esteja surgindo, graças a Deus, de novo, né? Falar sobre isso, mas até pouco tempo atrás ninguém falava sobre isso, então o Diário de Paroquiano de Aldeia também surgiu nesse intuito. Fico feliz de poder assistir conteúdos como esse do Ariel, muito bons mesmo. E, enfim, espero que tenham gostado. Comentem sobre isso, sugiram vídeos, curtam para esses vídeos chegarem em mais lugares. E, de certa forma, apesar. Eu não sei se para vocês faz sentido esses reacts que eu tenho feito. Eles não são exatamente reacts de nossa, vou criticar, vou. Não, pelo contrário. Na verdade, eu uso os vídeos para trazer conteúdo para vocês, porque os vídeos originais são bons, mas como uma forma de poder comentar e explicar coisas, né? De meio que os vídeos são um mote. Olha só, quem sabe a gente conversa sobre isso. Então, se isso faz sentido para vocês, também me contem aí. Eu preciso, né, saber o que vocês têm achado desses conteúdos. E não esqueçam de seguir no Instagram, no TikTok, de comentar também nos conteúdos lá, de interagir com os conteúdos lá, porque a ideia é que tudo, né, se combine. Inclusive, quando eu estiver falando lá, comentei ao longo do vídeo aqui que eu vou falar sobre, se não saiu, tá para sair um vídeo sobre eventos paroquiais. A minha intenção é falar também, fazer uma aula aqui no YouTube sobre eventos paroquiais. Então, quer dizer, a gente vai tendo essas interações assim, então lá e cá é importante os 3 lugares, né? Bom, ficamos por aqui.
Espero vocês no próximo vídeo, lá no Instagram, lá no TikTok, aqui no YouTube. Até a próxima. Valeu!